Pavel Durov, fundador do Telegram, é preso na França. Segundo uma emissora do país, o CEO foi alvo de um mandado com base em uma investigação preliminar, alegando que a falta de moderação de conteúdo na plataforma e a recusa de cooperar com as autoridades fazem de Durov um cúmplice de atividades ilícitas realizadas dentro do aplicativo. Em comunicado, o Telegram declara que suas práticas de moderação estão dentro dos padrões da indústria, entre aspas, e argumenta que é absurdo afirmar que uma plataforma ou seu proprietário são responsáveis pelo uso indevido da mesma. As informações são do site TechCrunch. Não trouxe aqui a informação do site TechCrunch. A quinta série vindo, porque o Pavel está, né? Enfim, é Pavel ou Pacomel, né? Acharam que era a quinta série e era um tiozão do Pavel. Ele já, a princípio, a notícia que eu li hoje, agora há pouco, é que ele já foi liberado na França, tá? Mas a gente tem umas coisas para falar sobre isso. Então, eu só vou referenciar esse vídeo como um péssimo vídeo sobre esse assunto, tá? Então tem esse canal Fireship, que geralmente eles fazem umas notícias bem rápidas sobre TI, num formato engraçadinho. Quando eu vejo, eu acho bem legal, tá? Eu não gostei desse vídeo aqui deles. Depois, se vocês quiserem assistir, vocês talvez entendam porque eu não gostei, mas em resumo, eu acho que ele ficou muito numa coisa de tipo, Pavel Durov é um bilionário que luta pela liberdade das pessoas e o Estado malvadão prendeu ele por lutar pela liberdade e a criptografia é a única coisa que pode garantir nossa liberdade e tal. E isso tá errado em altos níveis. Primeiro que foda-se se tu é bilionário, eu já vou ser muito desconfiado, né, das tuas intenções. Mas primeiro que ele assume que a segurança do Telegram é boa, que é uma coisa que... Eu lembrei do você acha que essa criptografia é boa? Enfim, ele assume que a criptografia é boa e não é, pessoal. Não é mesmo. Nós vamos discutir um pouco essa questão de segurança do Telegram aqui mais pra baixo, mas nós já discutimos num vídeo que eu coloquei aqui do lado, que eu tento comparar ele com o WhatsApp, com o Signal e tal. E ele assume que o Pavel Durov, ele seria uma pessoa que só quer o bem da humanidade, e ele também assume que a criptografia é suficiente para ter uma sociedade livre e tal, que é um pensamento que nós ainda vamos trazer aqui na live, algum tipo de ensaio, alguma coisa criticando esse pensamento, que é um movimento que eu já falei para vocês, tem um cerne teórico no movimento dos cypherpunks, que é um movimento que o Assange, por exemplo, integra e tal, que é um movimento que, assim, eu não simpatizo muito, não por eu achar que a criptografia não é importante, não por eu não entender a questão política que eles estão defendendo ali, mas eu acho que ele é um movimento muito idealista. Então esse vídeo é péssimo porque ele glorifica bilionário, ele fala coisas erradas sobre a segurança do Telegram e ele assume que, tipo, ter um software seguro e tal é suficiente para ter um povo livre e tal. É uma coisa bizarra aqui, bem coisa de estadunidenses aqui, péssimo. Sobre o Telegram, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre por que o pessoal tá tão interessado nisso e por que é tão interessante, falando um pouco sobre como o Telegram tem sido visto e tem sido usado em vários países. Sobre o Pavel Durov especificamente, eu não trouxe, mas enfim, ele é o ex-fundador do VK, que é como se fosse um Facebook da Rússia. Depois que o governo começou a tentar interferir um pouco mais no VK, ele saiu da Rússia. E ele não é mais cidadão russo, ele é cidadão francês agora, ele conseguiu a cidadania francesa, por isso que ele foi preso na França, tá? E ele tem, depois que ele fundou o VK e largou a empresa porque ele disse que ele não queria cooperar com o governo russo, ele fundou o Telegram, que seria esse software que ia ser também uma espécie de rede social e mensageiro, em que ele ia conseguir fazer esses princípios dele de liberdade de expressão, de criptografia e tal, valerem. E durante muito tempo o Telegram ficou mudando de sede para vários países para tentar, digamos, fazer valer isso. Isso é uma coisa bastante importante para o tópico que a gente vai falar. E ele já passou por Berlim, esqueci os outros, mas já teve em Berlim e agora está em Dubai, ok? Eu vou trazer para vocês esse artigo aqui de baixo do Deutsche Welle, que eu traduzi para português, porque ele fala um pouco sobre o histórico do Telegram, para vocês entenderem por que é tão importante essa questão do Telegram hoje, por que as pessoas estão prestando tanta atenção. Mas eu também recomendo esse aqui em cima, que fala mais especificamente nos Estados Unidos, tá? Sobre por que o pessoal da extrema-direita dos Estados Unidos tem encontrado muito respaldo no Telegram e curte muito. É de 2021 já, tá? É bastante tempo atrás, mas ele tá falando principalmente do que aconteceu no Capitólio deles e como o Telegram foi importante para isso. E outra referência para vocês
o vídeo dos golpinhos no Brasil, também vou botar aqui. A gente fala um pouco de como o Telegram é muito instrumentalizado no Brasil e em outros países por causa dele ser esse lugar assim de difícil moderação. Nós vamos falar porque que ele é um lugar de difícil moderação durante esse artigo aqui. Tiago, eu não faço ideia se a questão do irmão dele, essa questão do irmão dele ser o cérebro por trás, eu não sei se isso é verdade. Eu tô indo mais pelo que eu consigo encontrar nas fontes aqui que eu tenho. Então, olha só, vamos ler esse artigo da Deutsche Welle. Conspirações, notícias falsas, crime. Por que o Telegram é controverso? O Telegram tem sido usado por todos os lados na Rússia, tanto grupos pró quanto anti-governamentais. A prisão do CEO Pavel Durov em Paris deixou a oposição russa preocupada, mas o aplicativo de mensagem é bem conhecido por suas desvantagens. Hoje eu mandei mal no layout. Vamos fazer assim, peraí. Vamos mudar de layout aqui. Irã, 2017-2018. Protestos irrompem na cidade de Mashhad, denunciando corrupção, má administração e aumento dos preços dos alimentos. Em poucos dias, os protestos se espalharam para uma dúzia de outras cidades e comunidades rurais em todo o país. O governo em Teherã tem dificuldades em controlá-los. Tailândia, 2020. A resistência ao regime militar do primeiro-ministro Prayut Chan-o-cha cresce em universidades por todo o país após ser iniciada por um partido de oposição. Os protestos rapidamente ganham força, eventualmente levando a um estado de emergência. Belarus, 2020. Eleições presidenciais estão programadas para acontecer em um país governado por décadas por um autocrata. O ditador Alexander Lukashenko anuncia que ganhou a reeleição na votação. Meses de manifestações em massa se seguem. E daí só que eu vou dizer, as coisas que eles escolhem aqui falar que o Telegram ajudou e tal, são as coisas bem liberais, tá ligado? É tipo os países que meio que por coincidência são os inimigos dos Estados Unidos, né? Então, contas anônimas, tamanho de grupo e bate-papos ilimitados. Todos esses, assim como outros protestos, têm uma coisa em comum. Foram amplamente organizados no Telegram. O serviço de mensagens se tornou um dos mais populares do mundo desde que foi cofundado por Pavel Durov, que atualmente está detido em Paris em 2013. Mais de 900 milhões de pessoas usam o Telegram, que se gaba de regular o conteúdo de forma muito menos rigorosa do que os outros serviços de mensagem. Isso vai ser importante mais pra frente. O aplicativo também funciona quando a internet está operando em velocidades extremamente lentas, como quando os governos tentam sufocar o uso. Além disso, grupos de bate-papo com até 20 mil participantes podem ser criados, permitindo a mobilização rápida de grandes multidões de pessoas. O aplicativo também promete aos usuários um nível especialmente alto de anonimato, embora os clientes precisem registrar um número de celular ao abrir uma conta. Eles podem enviar um nome de usuário que pode ser usado sem permitir que os outros membros do grupo de bate-papo vejam esse número, tá? Isso aqui, na realidade, é uma feature muito boa, que é tu não associar necessariamente o teu número com a tua conta. O Telegram sabe, tá? Mas as outras pessoas não sabem, e isso é uma coisa muito chata do Zap. Quando te colocam num grupo e daí todo mundo tem acesso ao teu número. Realmente é muito ruim. Todas as funções tornam o Telegram especialmente interessante para certos grupos. Notícias falsas, propaganda e extremismo. Grupos de oposição vivendo sob regimes autoritários não são os únicos interessados. No entanto, o Telegram também se tornou uma plataforma de referência para negadores da Covid-19 em 2020. Negacionista seria a palavra correta, né? Depois que o Parler, uma plataforma amplamente favorecida por extremistas de direita e populistas radicais que espalharam conteúdo de extrema-direita, o Parler e o Gab e outras eram a plataforma que os trumpistas estavam indo depois de ser banido, que o Monark foi, uma época os brasileiros banidos, tudo isso. Foi temporariamente desativado, né, o Parler. O Telegram se tornou uma nova plataforma preferida, com inúmeras notícias falsas e campanhas de desinformação surgindo nele. O Telegram também atrai criminosos cibernéticos. Pavel Durov é acusado, entre outras coisas, de permitir que o crime organizado floresça em sua plataforma e não impedir a distribuição de pornografia infantil e encobrir crimes. Nós falamos um pouco sobre essas acusações no vídeo que a gente fala sobre os golpinhos do Brasil, e daí eu recomendo lá um vídeo, um artigo falando sobre essas acusações que o Telegram está sofrendo. A prisão de Durov levou a uma situação realmente estranha, na qual o Kremlin, que mantém vários canais de Telegram, está reclamando tão alto quanto os líderes de alta patente da oposição russa. George Alburov, um associado de longa data do ativista russo assassinado e crítico do Kremlin Alexei Navalny, chegou a dizer que a prisão de Durov representou um golpe pesado na liberdade de expressão. Isso é uma coisa que eu não tinha ouvido falar muito, mas que eu achei bem curiosa, que é basicamente o governo russo não tem tentado proibir o Telegram em território russo. Vocês vão ver que um dos motivos por que o Telegram acaba se indispondo com governos é que ele basicamente tenta ao máximo não ter que cooperar com a legislação local.
E isso foi um problema que o Pavel teve com a AVK, e por isso que ele deixou a AVK. Mas parece que o governo russo resolveu usar uma outra estratégia com o Telegram, que é a estratégia de eles mesmos utilizarem essas capacidades boas do Telegram, que seria para espalhar desinformação, né? Então, o que eles estão querendo dizer aqui é que na Rússia, basicamente, todo mundo ficou triste quando bloquearam o Telegram, até mesmo o governo malvadão do Putin. Essa parte aqui eu acho que é importante, ó. Vulnerabilidades graves de segurança. Mas a plataforma não é tão segura e anônima quanto a maioria dos usuários pensa, muito pelo contrário. Você pode falar com quem quiser dentro do círculo de segurança e todos lhe dirão que o Telegram está desesperadamente atrasado em relação a outras plataformas quando se trata de confidencialidade de conteúdo, diz Jürgen Schmidt, que dirige o site alemão de notícias de TI Heise Online. E eu concordo com ele. Eu não sou um especialista em segurança, mas o que eu entendo de segurança e o que eu sei, e eu já expliquei para vocês no vídeo aqui que eu recomendei, que eu explico as diferenças entre Telegram e WhatsApp, é que ele não é mais seguro, pelo menos por padrão. E inclusive é muito ruim que o Telegram ele tem um marketing dizendo que ele é focado em privacidade e segurança, porque por padrão ele é muito menos seguro que o WhatsApp e o Signal, com um asterisco que a gente vai falar mais pra frente, que é, digamos, quem é dono e as prioridades de quem é dono. Continua lendo. Ao contrário de serviços de mensagem como o WhatsApp ou Signal, o conteúdo do Telegram não é criptografado de ponta a ponta. Não sei como repetir isso. Eu lendo alguns artigos sobre isso aqui, eu vi alguns artigos cometendo esse erro. O Telegram não é criptografado de ponta a ponta. Nós vamos explicar melhor um pouco o que é isso, mas é o erro que o Fireship comete lá, de dizer que ele é um aplicativo que é perseguido por ser criptografado. Não é isso. Ou seja, ao longo de todo o caminho entre o telefone de um usuário e do outro. Eu vou explicar um pouco melhor para vocês aqui, depois que eu ler essa parte do artigo. O Telegram, às vezes é um pouco confuso ao comunicar isso, como Schmidt disse à DW. Eles falam sobre criptografar todas as mensagens, mas querem dizer criptografar apenas no caminho entre o dispositivo e o servidor. Uma vez no servidor, elas são descriptografadas em forma de texto simples. Então, o que eu gosto de falar sobre isso sempre, já falei algumas vezes aqui na live, mas eu quero repetir de novo. A criptografia do WhatsApp e do Signal é o que o pessoal chama de criptografia ponta a ponta. Isso quer dizer que as mensagens elas só podem ser lidas nas duas pontas, ou seja, ela só pode ser lida no celular que ela foi mandada e no celular que ela foi recebida. Por todos os lugares onde essa mensagem trafega, ela não pode ser lida, tá bom? Se tem fraquezas no protocolo do WhatsApp ou do Signal, se tem alguma maneira de burlar isso, se tem alguma maneira de roubar a chave de criptografia, isso é outros 500. Mas o protocolo desses dois funciona desse jeito. O protocolo do Telegram, como é que ele funciona? A gente criptografa ele no celular que manda a mensagem, vai até o servidor. O servidor descriptografa e tem acesso ao conteúdo da mensagem, e depois ele criptografa de novo e manda para o celular que vai receber. Então, todo o percurso da mensagem ela está criptografada, ela não pode ser lida por quem interceptar essa mensagem, porém, nos servidores do Telegram, a mensagem pode ser lida. Por que o Telegram faz isso? É porque eles são malvados e querem ler todas as mensagens? Não, na realidade isso permite para eles ter o sistema que tu pode receber todo o teu histórico de mensagens em todos os dispositivos se tu quiser, te permite fazer busca em todo o teu histórico de mensagens, facilita muito o compartilhamento de arquivos, facilita tu ter grupos enormes, facilita tu ter aqueles canais. Então, não é que seja uma coisa malvada e ruim eles não terem essa criptografia, porém, ela é totalmente legível, o conteúdo das suas mensagens, dentro do servidor do Telegram, tá? Ou seja, ele nesse quesito, que é um quesito absurdamente importante quando as pessoas estão falando questão de segurança, é menos seguro do que o WhatsApp e o Signal. E eles meio que propositalmente dão a entender que eles são muito preocupados com a privacidade, que eles têm muita segurança, mas esse aspecto, que é um aspecto bem básico, eles não fazem. A encriptação ponta a ponta existe no Telegram, naquele chat secreto, que é um chat que tu pode, no aplicativo de celular, abrir com uma pessoa. Um chat secreto, ele tem todas essas características, ele só é legível nas pontas, ele não é transferível para outros dispositivos, tem todo esse tipo de coisa. Mas então, isso é um dos problemas da coisa. Vamos continuar lendo. Um pesadelo de privacidade, entre aspas. Embora seja possível alterar as configurações para habilitar a criptografia de dados de ponta a ponta, isso não é muito fácil. Também não funciona para todos os tipos de bate-papo. O que eu esqueci de dizer. Nos grupos tu não consegue fazer isso, tá?
O WhatsApp tem criptografia de ponta a ponta nos grupos, mesmo que não seja uma conversa 1 para 1. Eu explico no outro vídeo que eu tô falando aqui sobre as diferenças do Telegram e do WhatsApp, como é que eles fazem, até desenho ali os negócios, tá? Principalmente, isso significa que tudo que é escrito no aplicativo é armazenado nos servidores do Telegram, onde Durov e sua equipe têm acesso total, disse Schmidt, que descreveu o aplicativo como um pesadelo de privacidade em um de seus artigos. Não se sabe, no entanto, onde esses servidores estão realmente localizados, portanto também não se sabe quem tem acesso às informações armazenadas neles. O Telegram não tornou pública a localização dos seus servidores. Um passo à frente da lei? Mas por que o Telegram é tão popular entre tantos movimentos de protesto anti-autoritários? Eu gosto que o Deutsche Welle, né? Os alemãos ficam nessa coisa assim, tipo, os movimentos anti-autoritários, tá ligado? Não há explicação técnica, diz Schmidt, que sugere uma motivação diferente. Ao contrário da maioria dos outros serviços de mensagem, o Telegram não tem origem nos Estados Unidos, onde muitos ainda acham que agentes, aspas dele, malignos da NSA estão envolvidos. Então, assim, isso aqui é um dos primeiros motivos. O fato dele não ser sediado nos Estados Unidos e de dizer que não quer cooperar com o governo dos Estados Unidos é uma grande propaganda pro Telegram, ok? E eu não gostei dessas aspas que ele disse, como se assim, vai tá bobajada que os Estados Unidos é maligno e que a NSA fez alguma coisa. Parece que o pessoal esqueceu das revelações do Edward Snowden, que não foram refutadas, que não tem nenhuma coisa dizendo que não é. Na realidade, um monte de gente sabia que isso acontecia, se falava na boca pequena, e o Snowden só vazou um monte de documento dizendo, não, a gente rouba os dados de todo mundo, a gente lê os e-mails de todo mundo, a gente pode pegar toda a histórico cibernético de uma pessoa que a gente está investigando e ver tudo esse tipo de coisa. A gente coloca chips dentro de aparelhos que as pessoas de interesse têm para espionar elas. A gente tem backdoors dentro das grandes plataformas mesmo. A gente tem algoritmos de criptografia que a gente recomenda, que são os que a gente consegue quebrar. Tudo isso é verdade, tá ligado? Aí eu já achei bizarro o alemão dizer assim, malignos entre aspas. Mas beleza. As aspas são do setor jurídico, beleza. Em vez disso, a empresa é administrada por um russo, que também ganhou credibilidade ao deixar o país para evitar a pressão do regime local. Então, sim, o Pavel ganhou muitos pontos com todo mundo, basicamente assim, não gosto dos Estados Unidos, mas eu também não gosto do Putin, e eu estou lutando pela... Então, eu entendo as pessoas que dizem que ele seria um grande bilionário, aliado da classe trabalhadora e tal, é por causa disso, sabe? Mudança constante da sede da empresa. Peculiar também é o fato de que Durov nunca parece manter sua empresa em lugar por muito tempo. Depois de deixar a Rússia, ele primeiro mudou o Telegram para Berlim, depois Londres e Singapura, antes de se estabelecer em Dubai. É claro, diz o especialista em tecnologia Schmidt, pode-se especular que ele está se movendo para evitar a aplicação da lei. Será? Até o momento, o endereço do Telegram em Dubai tem sido visto favoravelmente pelos usuários da plataforma, dando a Durov mais credibilidade porque ele não pode mais ser facilmente perseguido por autoridades alemãs ou americanas. Isso também, diz Schmidt, tem consequências sérias para os usuários. Eles não têm como obter recurso com o Telegram, isso é verdade. É meio tipo, se tu precisar fazer alguma coisa contra o Telegram, porque ele te fez alguma coisa, fudeu. A plataforma online foi projetada com esse fato em mente. Você poderia ver isso positivamente se estivesse sendo alvo de promotores criminais, por exemplo, mas teria desvantagens para alguém que foi vítima de fraudadores online. O último apelo do especialista em TI. Pessoalmente, eu evitaria o Telegram quando se trata de algo remotamente confidencial. E daí acabou o artigo. Então, assim, o que eu acho que esse artigo foi bom, pelo menos pra gente discutir, a questão do Telegram ser um lugar amigável para dissidentes políticos, criminosos, golpistas, enfim, todo tipo de atividade que está à margem da lei, não tem tanto a ver com a segurança da plataforma. Inclusive, isso é até um pouco perigoso, o marketing deles ter a ver com essa questão de segurança, porque daí, eventualmente, se um desses grupos forem atrás deles, que nem foram, por exemplo, atrás da festa da Selma, lembra disso? Que era os bolsonaristas organizando o 8 de janeiro aqui, quando foram atrás da Vaza Jato e tal. Quando tu vai atrás desse tipo de coisa, é muito fácil achar todas as mensagens, achar toda a troca de mensagem, pegar todo o histórico por causa da maneira como ele funciona. Mas tem muito a ver com o fato deles não quererem colaborar nunca, tentarem ao máximo não colaborar com os governos e estarem num país que tem uma jurisdição longe dos Estados Unidos, longe da Rússia e tal, que geralmente não coopera com esses governos, e também terem uma certa mistério de onde estão os dados dos servidores e de como ter acesso a isso, quem é que teria as chaves e tal. Mas uma coisa que eu sempre volto é que quem tem acesso a esses servidores é o próprio Pavel Durov, tá?
é a própria Telegram em si, a empresa do Telegram. Então isso me deixa muito desconfiado, e daí eu vou colocar um resumo aqui do que eu acho que é importante e gostaria de falar sobre isso. Esse papo de que ele é pela liberdade, de que ele tá fazendo isso por interesse da humanidade e tal, é o que os direitistas geralmente dizem que é virtue signaling, sabe? Que eles acusam os esquerdistas de tipo, vocês não acreditam nessas coisas aí de igualdade, de direitos das pessoas LGBT, de antirracismo, vocês só estão sinalizando virtude, que na realidade é mais eles acusando, né? Acusando assim, na realidade, eu aqui tenho orgulho de ser preconceituoso como um direitista e tal. Mas eu digo que essa questão dele ficar falando muito de liberdade é tudo uma cortina de fumaça para o fato de que, assim, ele não quer cooperar com os governos, ele quer atuar de uma maneira que ele esteja acima da lei, e ele meio que consegue isso porque ele é um bilionário. Só que daí o momento que ele se ferrou foi quando ele pegou a cidadania francesa e daí o governo da França disse, não, agora a gente vai te prender aqui. Eu gosto que teve um artigo que eu tava lendo que disse assim, eu acho que era algum desses sites liberais, assim, é uma tendência preocupante de governos irem atrás de CEOs por coisas que as suas empresas fazem. Adoro isso assim. Gente, eu sei que a empresa faz umas coisas cagadas, mas, é o CEO, cara, existe essa barreira sagrada entre a empresa e o cara que é dono da empresa. A gente não vai atrás deles. Mas, enfim, eu acho balela isso. Eu sou muito desconfiado do Telegram como organização, porque tem altas coisas que são suspeitas nessa questão do Telegram. O que eu digo, tá? Ele é um aplicativo de código aberto. Ok. Mas o aplicativo é de código aberto. O servidor dele e vários dos detalhes da implementação do que estaria rodando nos servidores do Telegram não é aberta e a gente não entende muito disso. Então isso é um dos grandes riscos, que é um risco parecido que a gente tem com o WhatsApp também, que a gente sabe o que está rolando na parte do teu celular ali, o que teu celular está fazendo, o que ele está mandando. Mas tipo, o que o servidor está pedindo, o que o protocolo do servidor está fazendo, que tipo de dados ele pode estar trocando ali, a gente não sabe isso nem pro WhatsApp, nem pro Telegram. E o Telegram tendo o agravante de que ele não tem uma criptografia tão boa quanto o WhatsApp e o Signal, tá? Então isso é problemático. O protocolo de criptografia do Telegram, ele é um protocolo que eles mesmos criaram do zero, assim, baseado da cabeça deles. A princípio ele funciona, tem testes lá e coisa assim, mas isso é uma coisa que a maioria dos especialistas de segurança olham e dizem assim, isso daqui não é uma boa ideia. Porque tu tentar criar um protocolo do zero sem se basear em algum outro, ou sem usar alguns dos outros que já foram testados pela comunidade e que sabem que funciona, é meio que muito difícil de tu chegar à conclusão de que não vai ter nada que seja falho nele, que não vai ter nenhuma coisa que possa ser quebrada aí. A comunidade de criptografia não gosta da maneira como o Telegram fez isso aí. E, digamos, tem algoritmos bons e fortes que não são contaminados pela NSA lá, que eu falei, que o governo dos Estados Unidos não saberia quebrar e tal. E é meio suspeito que eles tenham criado um protocolo do zero, porque, enfim, a suspeita é que possa ter uma vulnerabilidade que eles não sabem, ou possa ter uma vulnerabilidade que especificamente eles sabem, algum tipo de coisa assim. Isso é suspeito. E, de novo, o fato de que ele diz que ele tá te protegendo dos governos, mas ironicamente, eles têm muito acesso aos teus dados dentro do Telegram. Então isso, na realidade, por padrão, ele é menos seguro tecnicamente que os concorrentes, e o marketing deles dizendo que é seguro é muito ruim, na minha experiência. Tanto pessoas que são dissidentes políticos, que essas aí são as pessoas que estão querendo se proteger mesmo usando criptografia, quanto, enfim, daí para os grupos também criminosos vai ser ruim para eles, mas esses aí eu não tenho muita pena, né? A moderação que eles não fazem e a localização dos servidores é o motivo deles terem adoção tanto de dissidentes políticos quanto de grupos criminosos, terroristas, todas essas coisas. Não é bobagem essas acusações, não é uma luta por liberdade, por governos indo atrás de liberdade de expressão, dizer que muitos criminosos usam o Telegram e dizer que eles não cooperam com os governos. Existe um meio termo aí que eles poderiam estar fazendo e que eles não fazem. E a última que eu digo é que o Pavel Durov deu um tiro no seu próprio pé com essa situação, que é tipo assim, como o Telegram tem acesso às tuas mensagens porque o protocolo não é criptografado de ponta a ponta, ele na realidade é um alvo absurdamente suculento para as autoridades pegarem as informações. Se ele tivesse encriptação de ponta a ponta, como por exemplo o WhatsApp, como por exemplo o Signal, seria muito mais fácil o Pavel dizer, olha,
se fala muitas coisas aqui dentro da plataforma, os usuários usam para várias coisas, mas nós estamos limitados nos dados que a gente pode ver dos usuários. Logo, eu não posso ajudar vocês. Só que ele meio que deu um tiro no próprio pé, fazendo uma plataforma que é menos segura que as outras e dizendo que não quer cooperar com os governos. Porque eu já trouxe para vocês aqui, a agência de inteligência do Reino Unido já disse explicitamente, olha, a gente precisa que o Facebook coopere, né, a Meta coopere, nos dando dados do WhatsApp. Tá aqui uma proposta de como eles podem botar um backdoor no protocolo do WhatsApp para que a gente roube os dados e tal. Então eles são especificamente bem sinceros de que não, nós queremos que esteja isso no produto. Vocês acham que todas as agências de inteligência do mundo, que todos os governos não estão dizendo, olha, o Telegram tem muitos dados e tem dissidentes políticos, tem golpistas, tem criminosos, a gente quer isso. Então na realidade é muito estranha a posição que o Pavel Durov se coloca. Quase como se ele fosse assim o fodão de todos que tipo, quer enfrentar os governos, quer se incomodar e tal. Enfim, eu não confio. É isso que eu digo. Eu não confio nele, eu não confio no Telegram como um software e como uma empresa. Eu acho tudo muito estranho, tudo muito bizarro. Eu não levaria isso a sério se eu estivesse pensando na segurança das mensagens que eu tenho. É só isso que eu digo pra vocês, tá? Então daí, como a gente sabe que o Pavel foi preso, foi solto e tal, fica para os próximos dias pra gente saber o que vai acontecer dessa história. Mas já viu a foto dele sem camisa, mas ele é bombado. Eu acho que é fake aquela foto. Todas as fotos do cara, que não são aquela, ele é frango pra caralho que nem eu. Aí do nada tem uma foto dele sem camisa muito trincada, assim. Eu acho que eu vou vazar uma foto como se fosse eu na praia, tá ligado? E vai ser gerado por IA, deu muito trincado, assim. Aí eu vou dizer, não, essa foto é válida. E vazou, pá, me pegaram na praia. Aquilo é IA, claro que é IA. O Igor falou uma coisa aí, se ele armazena as mensagens justamente para poder ter como barganha caso fosse preso. Parece que eu não sei se é muito longe da realidade isso, porque, tipo, se ele quisesse mesmo, como interesse, propiciar mensagens de uma maneira da liberdade de expressão que não pode e tal, eles teriam pensado de uma maneira diferente. Ao mesmo tempo que ele quer ser uma rede social super útil e super fácil de usar e que tem todas essas questões de busca, de replicação das mensagens, ele diz que ele quer ser o guerreiro da liberdade de expressão. Então é contraditório.